O folclore desempenha um papel fundamental em nossa cultura e identidade, pois reflete a riqueza e a diversidade do povo brasileiro, suas crenças, valores, tradições e modo de vida. É transmitido principalmente de forma oral, de geração em geração. Lendas, mitos e músicas folclóricas preservam a história e valores das comunidades ao longo do tempo, fornecendo um vínculo com o passado e uma compreensão profunda de nossa cultura. O Saci Pererê é uma das figuras mais icônicas e amadas do folclore brasileiro. É representada como um jovem preto de uma perna só, com um gorro vermelho na cabeça e carregando um cachimbo. É conhecido por suas travessuras, mas também é uma figura simpática que cativou gerações. Sua origem é pouco conhecida. A lenda surgiu na região sul do país e foi influenciada por elementos das culturas africana e indígena. É conhecido por ser muito brincalhão e travesso. Ele gosta de bagunçar a crina dos cavalos durante a noite. Também tem o costume de entrar nas casas para pregar peças nas pessoas. Pode queimar as comidas que estão no fogão ou fazer objetos desaparecerem. Às vezes, até apaga velas e luzes. Esses são alguns dos sinais de que o Saci passou por ali. O Saci Pererê é um guardião das ervas e das plantas medicinais, por isso confunde as pessoas que tentam pegá-las sem sua autorização. Ele conhece as técnicas de preparo e sabe como utilizar todas as plantas da floresta. A lenda garante que para capturar o Saci, a pessoa deve arremessar uma peneira nos redemoinhos de vento que ele forma ao passar. Após capturá-lo, é necessário retirar o seu gorro para prendê-lo dentro de uma garrafa. Você já deve ter ouvido falar dele. O menino com cabelos de fogo que não dá moleza para caçadores e lenhadores. O Curupira. É um personagem do folclore brasileiro que tem uma estátua no Jardim dos Cinco Sentidos no Parque da Ciência do Butantã, em São Paulo. Relatos históricos afirmam que o mito surgiu entre os indígenas brasileiros que tinham um verdadeiro pavor de um ser da floresta que punia quem pretendia derrubar árvores ou caçar animais selvagens. Seu nome vem da junção de Curu, uma contração do nome Curumim, que significa menino, e Pira, que significa corpo na língua indígena tupi, corpo de menino. O padre jesuíta José de Anchieta, que viveu em São Paulo na época da fundação da cidade, foi o primeiro a relatar a história que ele conheceu pelos próprios índios ainda nos anos 1500. Na década de 1970, o estado de São Paulo decretou uma lei que instituiu o Curupira como um símbolo estadual e guardião das florestas. Ele é descrito como uma figura pequena, com cabelos de fogo e pés virados para trás, que confunde qualquer um que tente rastreá-lo por suas pegadas. Assim como o Saci Pererê, o Curupira também é conhecido por suas travessuras. Ele costuma confundir os caçadores, fazendo com que eles se percam na floresta. Há muitas histórias e lendas sobre esta criatura. Uma delas envolve os caçadores que entram na floresta em busca de presas. Se não respeitarem as regras de caça sustentável ou se forem gananciosos, o Curupira entra em ação. Ele faz com que os caçadores fiquem perdidos na floresta e não encontrem a trilha de onde vieram, ficando presos para sempre. Mas, de acordo com o folclore, o Curupira assusta somente os caçadores que destroem a floresta, e não aqueles que caçam ou usam os recursos da mata para se abrigar, matar sua fome ou sua sede. Mesmo assim, os índios temem sua presença e oferecem presentes para acalmá-lo. O costume pegou e até hoje é comum entre os seringueiros. Os extrativistas oferecem comida, bebida ou objetos para depois começarem os trabalhos. O padre José de Anchieta também relata outra lenda indígena. Ele fala sobre uma serpente de fogo que protege os animais e a floresta daqueles que promovem incêndios. O boitatá. Esta palavra tem origem na língua tupi-guarani.
Boi significa cobra e tatá, que significa fogo. Essa lenda passou por diversas mudanças e nos dias de hoje possui muitas versões do conto. Cada região brasileira dá um nome e um formato diferente a esse personagem. Segundo o folclore, Boitatá aparece para punir pessoas que ateiam fogo na floresta. Com os seus olhos flamejantes, ela cega o malfeitor ou pune com a loucura. Para escapar dessa punição, a lenda conta que a pessoa deve permanecer imóvel e de olhos fechados até que Boitatá vá embora. Estudiosos apontam que a origem deste mito está ligada a um fenômeno natural chamado fogo-fato. A decomposição de matéria orgânica, seja vegetal ou animal, liberam gases que inflamam-se espontaneamente em contato com o ar, formando bolas de fogo. Correntes de ar, causadas pela passagem de uma pessoa nas proximidades, podem deslocar as chamas, e para alguém que observa à distância, pode parecer uma cobra de fogo perseguindo o indivíduo. Conhece esse canto? É de uma personagem muito famosa do folclore brasileiro, que também é citada em outras culturas pelo mundo. Dona de grande beleza e uma voz encantadora, a sereia Iara tem esse nome indígena, mas a lenda tem origem estrangeira. Apesar dos traços indígenas e o nome em tupi, a lenda da Iara não é indígena ou mesmo brasileira. Existem evidências que apontam que até o século XVII não havia nenhuma lenda parecida com a da Iara entre os indígenas brasileiros. É oriunda da cultura europeia e foi trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Primeiramente, Iara foi influenciada por traços da cultura grega, que falava na existência de sereias, seres com canto irresistível e que atraíam os homens para a morte. A sereia para os gregos, no entanto, era parte mulher e parte pássaro. A forma mais conhecida, com a parte mulher e parte peixe, acredita-se ter surgido em Portugal. Lá, haviam lendas com personagens parecidos com a Iara. Uma delas era a da Moura Encantada, uma mulher filha de reis e príncipes mouros que protegia a riqueza deixada para trás. Ela ficava em castelos e em ruínas e era vigiada por animais. O seu canto era irresistível aos homens, e aquele que conseguisse resgatá-la teria acesso a grande fortuna e ela se tornaria sua esposa. A Iara é uma lenda muito presente na região norte do Brasil. O seu nome provém de duas palavras do idioma tupi, Ig, que significa água, e Iara, que significa senhor, sendo assim a Senhora das Águas. A lenda tradicional fala que ela era filha de um pajé e conhecida por ter muita habilidade como guerreira. Essa habilidade e grande beleza chamavam a atenção das pessoas e causava muita inveja em seus irmãos. Então, eles decidiram matá-la e desaparecer com o seu corpo. Uma armadilha foi organizada, mas ela se livrou da emboscada e, como grande guerreira, matou seus irmãos. Ela então fugiu para evitar a punição de seu pai, mas foi encontrada e punida por ele, que a lançou nas águas onde os rios Negro e Solimões se encontram. A lenda fala que os peixes teriam salvo Iara e a transformado na sereia que reside no fundo das águas. A lenda do boto cor-de-rosa é uma das mais populares e encantadoras do folclore brasileiro. É um animal presente nos rios amazônicos, e a sua história tem uma conotação negativa. A lenda conta que esse animal se transforma em um homem muito bonito e conquistador, e parte à procura de mulheres para seduzi-las. Existem diferentes versões, sendo que algumas falam que ele se transforma durante qualquer festa nas comunidades ribeirinhas, e outras que a transformação só acontece na lua cheia do mês de junho, durante as festividades de São João. Como mencionado, transforma-se em um homem muito bonito, com boa conversa e galanteador. Durante a transformação, ele passa a usar roupas e sapatos brancos, além de um chapéu que tampa o topo de sua cabeça. Esse chapéu seria um disfarce, pois a transformação não é completa, e no topo da cabeça estaria o espiráculo, a narina do boto. Existem versões da lenda que falam que o boto procura a mulher mais bonita da festa,
e outras que ele não procura necessariamente a mais bonita, mas sim uma virgem. Depois de seduzir a mulher, o boto deita-se com ela e antes do fim da noite, ele a abandona. Essa mulher engravida e o seu filho cresce sem pai. Essa lenda era muito utilizada na tradição popular para explicar os filhos sem pai. Assim, todo filho que cresce sem saber quem era o pai ficava conhecido como o filho do boto cor-de-rosa. O folclore brasileiro é um reflexo da miscigenação e integração de diferentes culturas, incluindo indígenas, africanas, europeias e outras. Ao celebrar essa diversidade, o folclore promove a tolerância, o respeito e a compreensão entre diferentes grupos étnicos e sociais do nosso país. E aí, gostou da seleção que fizemos? Gostaria de conhecer outros mitos brasileiros? Deixe seu comentário e até a próxima!